Como assim não vamos discutir a relação pessoal de cada um? Viemos aqui fazer o quê, então, não é? Ora, para os que tiverem medo, duas portas nas saídas. Para os demais, o tema é esse mesmo. Fidelidade é tema que nos interessa, não só porque nos relacionamos fora do trabalho o tempo inteiro, a vida ela é constituída por relações, vivemos com os outros, mas também porque, enquanto trabalhadores, enquanto produtores, enquanto consumidores, nós temos expectativas dos nossos clientes que continuem clientes, expectativas dos nossos fornecedores que continuem fornecendo e, portanto, existe por detrás da ideia de fidelidade uma ideia de que aquilo que nós acreditamos que os outros farão, pois que eles realmente façam, né? Então, claro, todas essas intuições, no final das contas, todo mundo aqui tem uma ideia do que fidelidade quer dizer e tem uma ideia do quanto fidelidade é importante para a convivência. Se quiserem ter uma ideia mais clara da importância da fidelidade, imaginem um mundo onde a fidelidade esteja absolutamente ausente. Em outras palavras, onde a infidelidade fosse regra absoluta. E perceberão rapidamente que a convivência seria impossível. E o rei Midas, então, resolveu pedir o toque de ouro. Tudo que eu tocar vira ouro. E Dionísio percebeu a estupidez do pedido, mas já que era da vontade do rei Midas, por que não? E assim, tudo que Midas tocava virava ouro. Num primeiro momento, Midas não se conteve de alegria, tocava numa pedra, virava ouro, tocava num passarinho, clac, virava uma estatueta de ouro, tocava numa árvore, virava uma árvore de ouro, e rei Midas percebeu que em pouco tempo se tornaria o mais rico rei de todo o mundo. Claro, quando ele chegou em casa, cheio de fome, porque riqueza dá fome, ele pediu lá um lanchinho, né, uma coxa de peru e um copo de vinho. E aí, para sua surpresa, tocando a coxa virou ouro, e na hora de beber o vinho virou pó de ouro, e o rei Midas percebeu que ele ia morrer, né? Porque, claro, para comer é preciso encostar, e quando encosta, vira ouro, eu vou morrer. Chamou Dionísio, pelo amor de Deus, me livra disso. E Dionísio, então, diz, tá vendo, você é uma besta, né? Então, mas vá lá no riacho se lavar da tua burrice e da tua concupiscência. E aí, tudo volta ao normal. E o rei Midas um pouco tomou uma lição com aquilo, acabou preferindo ir viver no bosque junto dos seus amigos, o deus Pan, o sábio Sileno, o pessoal da corte de Dionísio, muita bebida, muita festa e tal, e mais simplicidade. E aí é que vem a história, que aqui, a partir daqui, a história nos interessa mais. Porque o rei Midas, ele tinha os amigos dele. Um dos amigos dele era o deus Pan. E o deus Pan era uma figura monstruosa, como todos os deuses do caos, deuses da terra, deuses, né? Ele era medonho de ver, né? O nariz achastado, cara peluda, orelhas pontiagudas, uma figura horrível, né? O sábio Sileno também não era mais bonito do que isso. E eles eram aterrorizantes. E o deus Pan gostava de perseguir ninfetas para a cópula sem a aquiescência da outra parte, né? E um belo dia, perseguindo uma ninfeta para satisfazer seus caprichos, a ninfeta ficou diante de um precipício e com o deus Pan atrás, ela preferiu morrer a dar para o deus Pan. E ela acabou morrendo, no que a ninfeta morre, no lugar onde ela morreu, nasce uma espécie de um
um bambu, alguma coisa assim, e desse bambu o deus Pan faz uma flauta, a famosa flauta de Pan, que é tão conhecida na música clássica, sobretudo na obra de Debussy, né? Então, aí, e Pan tocava, né? Tocava a flauta, que era, digamos, a transformação da ninfeta por ele constrangida à cópula. E a música que saía da flauta do deus Pan era uma música gutural, uma música sensual, uma música erótica, uma música carnal, uma música, eu diria, de motel. Quem nunca não sei se conhece Serge Gainsbourg, um francês que canta... A musiquinha típica e só sussurro. E é exatamente esse o tipo de música que saía da flauta do deus Pan. E os seus amigos gostavam muito de ouvir Pan tocar a flauta. Então Pan chegou à conclusão que ele era o deus da música. Ele era o maior músico de todo o mundo, né? E aí essa constatação chegou aos ouvidos de Apolo. E Apolo é, dentre os deuses olimpianos, da turma dos Zeus, né, dos deuses de primeira classe, dos deuses que venceram a guerra contra os titãs, Apolo era o deus da música, né? Então Apolo não gostou daquele comentário de Pan e resolveu tirar satisfações com Pan. E aí acabaram organizando um concurso e para ver quem era o deus da música, se era Pan e sua flauta gutural, erótica e motelesca, ou Apolo e sua harpa, harmônica, perfeita, matemática, angelical, divina e sobretudo, afinada, né? Sobretudo afinada. Bom, Pan começa com a sua flauta, agrada muita gente, mas é um negócio agressivo, é um negócio, né? Seria uma espécie de AC/DC da época, né? Kiss, né? Um grupo assim, ou então, se você imaginar, na música brasileira, a flauta de Pan equivaleria ao Sepultura, né? Uma coisa assim, não é ruim, mas precisa gostar, né? E aí, claro, termina a apresentação de Pan, ele é aplaudido por alguns, tal, não sei o quê, e começa Apolo, e a sua harpa é a Filarmônica de Berlim, né? Impecável, dirigida por Zubin Mehta, né? Impecável. Então era o Sepultura versus a Filarmônica de Berlim. E aí, difícil de comparar, mas aí o jurado vai decidir. E o primeiro júri, vitória para Apolo, o segundo jurado, vitória para Apolo, o terceiro jurado, vitória para Apolo, o quarto jurado para Apolo, até que chega o rei Midas. E o rei Midas, não, o melhor é Pan, né? O melhor é Pan. Então ficou, sei lá, 20-1, né? Pan. E aí, claro, Apolo não gostou. Não gostou. Como assim, né? E Deus, quando não gosta, na mitologia, não tem essa de perdão. E quase todo castigo da mitologia tem a ver com o tipo de pecado cometido. Como Midas demonstrou que não entende de música, né, pecou pela orelha, pecou pelos ouvidos. Então o castigo foi que Midas imediatamente recebeu orelhas de asno, né? As orelhas de Midas tornaram-se orelhas de asno. E claro, Midas cobriu, estratégia que eu não adotaria, Midas cobriu as orelhas de asno com o cabelo, né? Com a cabeleira, e até que um dia, indo no barbeiro, o barbeiro pegou, mas majestade, o senhor tem orelhas de asno? E Midas disse, se alguém souber disso, eu te mato, eu te eventro, eu te empalo, eu te corto no meio, eu te não sei o quê. E o barbeiro desesperado, meu Deus, e se eu revelar esse segredo inadvertidamente para alguém?
Então, um belo dia, o barbeiro cava um buraco e grita lá: o rei Midas tem orelhas de asno, o rei Midas tem orelhas de asno. E aí ele fecha rápido para poder se livrar daquele segredo. Mas aí, na primavera, vem os ventos, não sei de onde, a terra fica fofa e a voz do barbeiro atravessa todo o reino. O rei Midas tem orelhas de asno, o rei Midas tem orelhas de asno. E todos ficam sabendo da história. Bom, essa é a história do rei Midas. E você dirá: mas e a fidelidade? Nossa, como e a fidelidade? A fidelidade salta aos olhos, né? Porque na hora que todo mundo dava vitória para Apolo, amigo de Zeus, tudo era dominante, vai ganhar, não sei o que e tal, né? E aí não adiantava nada ele dar a vitória para Pan, não, é meu amigo, né? Eu gosto de Pan. Então, claro, o rei Midas, figura desagradável, figura ambiciosa, concupiscente e burra, é apresentado como um símbolo da virtude moral, da fidelidade. Contra tudo e contra todos, ele foi fiel ao deus Pan. Ora, então, essa essa é a primeira lição do mito, né? Rei Midas foi fiel. Mas, claro, a gente pode puxar o barbante e, com isso, interpretar outras coisas. A primeira delas é que, se no senso comum a fidelidade é sempre apresentada como um princípio de comportamento virtuoso, justo e bom, o que a história do rei Midas nos ensina é que nem sempre é assim. E por que nem sempre é assim? Porque, claro, tudo depende a quem e a que você é fiel. Afinal de contas, ser fiel a um Deus estuprador, ser fiel a um Deus do mal, ser fiel a um Deus canalha, ser fiel a um Deus desonesto, não pode significar em si uma atitude virtuosa. E, portanto, a história do rei Midas nos ensina é que a fidelidade pela fidelidade em si não garante nada, não garante valor moral. Porque eu posso ser fiel e canalha, fiel e desonesto, fiel e perdulário, fiel e ladrão, né? Desde que eu seja fiel à ladruagem, enfim, ao ladrão, ao perdulário e assim por diante. Então, nesse sentido, a história do rei Midas é muito, muito interessante, porque, de certa maneira, a fidelidade de alguma forma, você agir de maneira coerente às expectativas que você mesmo gerou, e Midas foi fiel, claro. Então, mas claro, essa coerência entre o que você gerou como expectativa e o que você termina fazendo, essa coerência nem sempre é bem-vinda. Por quê? Porque, claro, essa coerência pode cobrar de você uma atitude absolutamente viciada, maléfica e condenável. Então, essa é a primeira lição. Então, claro, para quem algum dia, quando chegar em casa, for acusado de infidelidade, já poderá problematizar e dizer que a infidelidade em si não é um mal. Tudo depende a que e a quem você foi infiel. Porque ser infiel ao que é nefasto é necessariamente ser fiel ao que é bom. Então, esse é outro ponto que a história de Midas nos ensina. É que todo gesto de fidelidade implica infidelidade ao seu contrário. E todo gesto de infidelidade implica fidelidade ao seu contrário. E, portanto, nesse sentido, fidelidade e infidelidade acabam sendo dois lados de uma mesma moeda. Eu lhes dou alguns exemplos.
E tudo isso, é claro, é para levá-los à loucura. Né? Ontem foi a última aula do semestre e uma aluna pede para falar comigo já ao apagar das luzes. Uma moça de Portugal. Apesar disso, linda, né? Assim, muito bem. Mas, claro, e aí ela diz, professor, eu sou aquela que lhe mandou um e-mail e o senhor mandou uma bibliografia específica para o meu trabalho, etc, etc. Eu falei, pois não. Então, hoje é a última aula, né? Então, naturalmente, o que aquela moça imaginou? Ela pensou o seguinte, esse professor, eu mandei um e-mail e ele providenciou uma bibliografia só para mim, etc e tal. É sinal que ele me vê com outros olhos, é sinal que eu tenho para ele um significado especial, é sinal que ele tem por mim afetos que ele não tem por nenhum outro aluno, é sinal que ele quererá alguma coisa comigo para além da sala de aula. Então, ontem terminei a aula 10 horas, dia de manifestação, dia de todo, e a moça tinha a expectativa de sair dali para uma atividade lúdica fora dali. Eu falei, mas você sabe o que é? Mas eu preciso ir embora, né? Eu preciso ir embora, porque eu tenho gente me esperando em casa, etc, etc. Então, aquela moça se sentiu traída e ela me tomou por infiel. Infiel, por quê? Porque eu teria despertado expectativas que depois eu não honrei. Mas as expectativas que foram construção dela, são desalinhadas com o que eu pretendia que ela pensasse de mim. Acho que você percebeu, a chance de você ser infiel é enorme, porque você é sempre infiel em relação a expectativas, a uma ideia que se tem de você, que você não controla completamente. Claro, se eu tivesse dito para a portuguesa no e-mail, você, ao sorrir, me produz calafrios. Você, quando me olha com seu olhar de esmeralda penetrante, me atravessa o coração. Você, enfim, talvez ficasse mais óbvio o que eu pretendia com ela. Mas eu mandei uma bibliografia e disse, espero que esses livros atendam ao que você precisa. Até logo, qualquer coisa, volte a escrever. Mas isso foi suficiente para que ela interpretasse aquilo como um convite a um motel, um drive-in, ou até mesmo ao próprio carro ali. Que ontem estava propício naquela universidade para uma cópula automotiva, né? Mas eu voltei para casa porque entre ser infiel às expectativas de uma portuguesa que me apareceu ontem e infiel às expectativas de minha esposa que está comigo há um quarto de século, eu optei pela infidelidade lusa, né? Em detrimento da infidelidade matrimonial. Mas o que essas histórias permitem que você perceba? Que não é tão simples assim. Ser fiel, ser infiel, ponto final. As situações são todas complexas, sabemos disso, e quase sempre, para você não pisar na bola com alguém, você tem que pisar na bola com quem pensa o contrário desse alguém. Poderia dar um último exemplo. Acompanhe aqui, mito contemporâneo. Eu tenho um amigo desde o tempo do colegial, desde o tempo da escola, né? Eu estudei, como eu talvez já tenha dito, no Colégio São Luís, Colégio dos Jesuítas, que ficava na Avenida Paulista, e agora fica ali na Doc Lobo e Bela Sintra. E eu tinha um amigo chamado Gordo, né? O Gordo. Aliás, ele era português também, curiosamente, mas todo mundo conhecia ele por Gordo. O Gordo, tanto quanto eu, éramos bolsistas do colégio pelo único motivo que o colégio dava bolsa, que era a situação econômica dos pais, né? Então, estávamos na mesma situação. Claro, o bolsista não podia ter notas baixas, acima de 7 em tudo, e, portanto, estávamos no mesmo barco. Para continuar estudando de graça, tínhamos que ir bem nas provas. O Gordo era um adversário leal
e competente. Assim. Era 10 lá, 10 aqui, 10 lá, 10 aqui, 10 lá, 10 aqui. Né? Assim, ele estudava o dia inteiro, uma capacidade de memorização absurda, uma dedicação incrível, etc. Porém, curiosamente, alguém com desvios de afinidade afetiva, assim, de busca de satisfação da libido evidentes, assim. Alguém que não se controlava diante da possibilidade de uma eventual bimbadinha. Eu me lembro certa feita, só para vocês terem uma ideia, estávamos passeando pela Praça da República, a gente estudava ali na São Francisco, no centro da cidade, passeando pela Praça da República, e tinha uma senhora, eu vou botar os negra de cabelo branco. O negro de cabelo branco, quando o negro tem cabelo branco, é porque ele, de fato, tem RG antigo. Né? Bem, aí, estamos lá, tal, vamos comer uma acarajé, tal. Chega o gordo e vira para a senhora e diz: a senhora fica aqui até que horas? Aí ela pegou e falou: por que você vai passar mais tarde para pegar o acarajézinho, filho? Aí pegou e falou: não, eu quero pegar a senhora. Né? Ali eu peguei: não, cara, você não tá... não. Nossa, né? Aquela coisa assim... esse cara não falou isso, tal, né? Esse é o gordo. Bom, enfim, o gordo é magistrado, juiz de direito. Estávamos na faculdade e o gordo, sempre com esses desvios, o gordo... Entramos no elevador... O elevador apinhado de gente, o elevador com grande proximidade física de todos ali dentro, e uma jovem da classe, legítima representante de um aluno daquela faculdade, quer dizer, uma jovem bem-nascida, com tudo que as jovens bem-nascidas de São Paulo têm de cuidado com a estética, ela entrou com o namorado e veio se aproximando, foi entrando gente, no final das contas a fulana estava de costas para o gordo, mas colada nele, né? E aí o gordo já vira para mim e diz: depois diz que sou eu que sou desalinhado e pervertido. A fulana, olha lá. Aí ele, claro, não resistiu à tentação de um toque glúteo, né? Ele deu estava tudo bem até aí, mas ele não ficou contente. Ele fez questão de dizer: você nem sente mais, hein? Que loucura! Isso aí já deve estar de tal maneira usado que você não perdeu a sensibilidade e tal. Aí, claro, houve uma confusão. O namorado do lado, o que aconteceu? Esse cara passou a mão na sua bunda, não sei o quê, papá. Bom, aí teve a aula, e aí acabou a aula, e esse fulano resolveu juntar-se com alguns amigos, uns 20. Aí, nós vamos te pegar aqui mesmo e tal. E veja, não havia nada contra mim, pelo contrário. Eu era muito bem visto, todo mundo gostava de mim na atlética, eu nadava uma época, era amigo de todo mundo e tal, e tal. Pô, Clóvis, você tá fazendo com esse cara e tal, ninguém entendia muito. Olha, então é o seguinte, assim, vocês não me dão outra alternativa, né? Vamos deixar disso. Nós não podemos deixar disso, o cara é um folgado e tal, e coisa e tal. Então, eu vou ter que me solidarizar ao gordo. E o gordo atrás, ao invés de... É tudo viado, velho. Deixa esses caras. É um mais cuzão que o outro. Deixa eles virem. E eu subi em cima de uma cadeira, arranquei o lugar de escrever, que era de madeira, aquele negócio universitário assim, arranquei. Aquilo virou uma raquete, né? Um taco assim. Aí eu falei: bom, então podem vir. Até dei 2, 3 golpes com aquilo, mas logo me tomaram aquilo. E então eu apanhei, mas eu apanhei muito. E quanto mais eu apanhava, mais ele falava: ah, isso é um bando de cuzão do caralho, tua mãe tá na zona, arrombado, não sei do quê. Nossa Senhora. E aí, então, o que essa história ajuda você a entender? Ora, essa história é um exemplo de fidelidade na amizade que não tem limite. Quase morri de tanto apanhar, voltei para casa roxo, né? E fidelidade a quem? A
a quem não se conteve no elevador. E, não, a história é muito semelhante à do rei Midas, quer dizer, é fiel a um desajustado, fiel a um desalinhado, fiel a quem não tem um comportamento adequado, fiel a etc. Então você percebe que essa história da fidelidade é uma história que se presta a infinitas problematizações. Por quê? Porque, de um lado, você tem a amizade que pressupõe a fidelidade acima de qualquer coisa, porque para estar do lado do amigo quando ele tem razão, não precisa ser amigo. Então, para ser fiel ao amigo é quando ele não tem razão. Então, a fidelidade na amizade é um valor sagrado, né? E de outro lado, você tem o quê? A convivência, você tem a certeza de que se uma mulher não quer ter seus glúteos massageados, ela não deve ter seus glúteos massageados, uma questão de ética maior, mais ampla e assim por diante. Você tem valores complexos, contraditórios, que fazem do comportamento de fidelidade um comportamento extremamente difícil de ser valorado do ponto de vista moral, tá certo? Então perceba que a situação não é tão simples assim. A história do rei Midas nos permitiu todas essas conclusões e todo esse frescor de reflexão. O que é que Aristóteles considerava o ponto de partida da sua filosofia? A certeza de que o universo é ordenado. Já conhecemos essa história, foi Zeus que distribuiu as coisas do mundo, foi Zeus que botou ordem na casa, e graças a Zeus, o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, está tudo em ordem. Muito bem, a partir daí, você tem uma organização, uma ordem, e as coisas que fazem parte dessa ordem têm uma finalidade, um papel, uma função, uma missão para que o universo como um todo funcione bem. Nenhum problema. Então você poderia dizer, podemos falar em fidelidade do vento à chuva? Né? Podemos falar em fidelidade da galinha ao alpiste? Podemos falar de fidelidade do sapo à lagoa? E Aristóteles dirá, claro que não. E por que não? Porque a relação do sapo com a lagoa, da galinha com o alpiste e do vento com a chuva é uma relação necessária, mecânica. Só pode ser assim. O vento venta, a chuva chove, o sapo na lagoa, a galinha come o alpiste. É o que só poderia ser. O que existe aí é uma necessidade. Uma necessidade. É necessariamente daquele jeito. Não há fidelidade. Porque fidelidade é uma virtude moral. E você já aprendeu comigo que moral pressupõe liberdade. Para ser fiel, é imprescindível a possibilidade de ser infiel. Né? A fidelidade, ela pressupõe a infidelidade porque ela pressupõe a liberdade de optar pela fidelidade. Coisa que a galinha não tem, coisa que o sapo não tem, coisa que o gato não tem. Mas nós temos. E você dirá, qual é a fidelidade que importa para Aristóteles? É a fidelidade ao cosmos. Porque quem é fiel ao cosmos é fiel a Zeus, que instituiu o cosmos. Né? Então, nesse sentido, a que fidelidade estamos nos referindo? A essa busca de um lugar que nos corresponde. Né? Em outras palavras, a certeza de que faremos da nossa vida uma homenagem à organização cósmica universal. E, portanto, procuraremos viver de acordo com o que o cosmos espera de nós. Procuraremos viver de acordo com o que o universo ordenado espera de nós. E você dirá, qual é a diferença da chuva? É que a chuva não tem escolha, ela já vive de acordo com o que o universo espera dela. Agora, nós temos escolha, podemos viver errado. E, portanto, a fidelidade que se espera de nós é a fidelidade a essa ordem toda justa e toda harmônica instituída por Zeus. E você então dirá, mas como eu faço para ser fiel ao cosmos? Encontre o teu lugar no cosmos.
E como é que eu faço para encontrar o meu lugar no cosmos? Então, claro, aquilo que já tivemos a oportunidade de mencionar, você deve saber que quando você está no lugar certo, fazendo aquilo que o universo espera de você, você é feliz. Portanto, a fidelidade ao cosmos também é uma fidelidade à própria felicidade. Em outras palavras, a pior das infidelidades é a infidelidade que gera a nossa tristeza crônica, quando nos obrigamos a viver no lugar que não nos corresponde. Como é que eu faço para encontrar esse lugar, professor? Observe seus talentos, observe suas aptidões, observe seus gostos, observe o que te fascina, observe o que brilha a teus olhos, observa o que você adora fazer e não vê o tempo passar. Observe-se. Perceba que você se encanta com coisas que outras pessoas não se encantam. Perceba que você é diferente dos outros. E perceba, sobretudo, que existem coisas que fazem com que você se sinta bem. Portanto, isso são indicativos, indícios e sintomas que você está perto do lugar certo. Quando você vive mal, vive sem encontrar sentido, vive empurrando a vida com a barriga, vive desanimado, vive sem tesão, vive sem brilho nos olhos, é sinal que você está longe do seu lugar certo. A fidelidade ao cosmos é a fidelidade à vida boa, porque a vida boa é a consequência do nosso engajamento cósmico. Podemos problematizar? Nossa, se podemos problematizar. Evidente. Você é pai de família, você tem lá 2, 3 filhos pequenos, esposa, você sustenta a sua família, você está sem emprego já há algum tempo e, portanto, você se dá conta que você é responsável por prover um sustento familiar e isso tem que acontecer de qualquer jeito. Pois muito bem, você então vai atrás de um emprego e o que é que você encontra? Você encontra vaga aonde tem vaga. E aí você perguntará, mas aonde tem vaga tem a ver com suas aptidões, gostos, tesões, talentos, etc? Sei lá. O fato é que você abrirá mão dos talentos, abrirá mão do que você sempre quis fazer, abrirá mão da tua habilidade para desenhar, abrirá mão da tua habilidade para tocar instrumentos de corda, abrirá mão do teu talento indiscutível, né, para jogar bola, abrirá mão de um monte de coisa em nome do quê? Em nome da responsabilidade de sustentar a família e, portanto, você percebe que muitas vezes ser fiel à família implica ser infiel consigo mesmo. E vou mais longe. Tal como se apresenta a cultura contemporânea, tal como evoluíram os valores na sociedade, aquele que se meter a dizer que vai não trabalhar aonde der para buscar mais um pouco lugares que têm a ver com a sua felicidade, será apedrejado, será condenado, será criticado. Por quê? Porque o entendimento dominante é o entendimento que a fidelidade à família, ao sustento, ao provento dos filhos, deve sempre superar a fidelidade a si mesmo, ao cosmos e à própria alegria. E se você disser, mas eu não me encontro aonde eu estou trabalhando, nada tem a ver comigo, nada tem a ver com coisas, vão te dizer para parar de frescura, que trabalha é assim mesmo e que happy hour é sexta às 18 horas. E que de segunda a sexta a vida é assim mesmo, velho.
pega pra capar, não é? Sabe um lugar pra ser feliz? Um dia mesmo, eu estava na FIENG e antes de mim falava o dono de uma empresa que presta consultoria para identificar se o lugar é bom de trabalhar. Né? Eu acho até que a empresa chama Best Place to Work. Né? Porque toda vez que colocam coisas em inglês, sem necessidade, alguma pirueta tem, né? Best Place to Work. Sede aonde? Sede no paraíso. Do lado da aclimação. Por que não chama, então, melhor lugar para trabalhar, né? Mas, não, Best Place to Work. Engana incautos. Praticamente todo mundo. E aí, o fulano disse que ninguém se iluda. Best Place to Work nada tem a ver com felicidade no trabalho. Porque o trabalho não é exatamente um lugar para ser feliz. Trabalho é lugar de produção, de rendimento, de lucro, de lucratividade. E eu ouvia aquilo foi produzindo um mal-estar. O trabalho nada tem a ver com a felicidade. Eu tomei a palavra de lamento, mas o que eu tenho a dizer é rigorosamente o contrário do best place to work. Né? Ou seja, talvez pelo fato de eu nunca ter trabalhado, isso facilita eu dizer isso. Né? Não abra mão da sua felicidade nunca. Nunca, né? Desde Aristóteles até Clóvis. Nunca. Nem que você tenha que ser professor. Que é a maior prova de desprendimento do obra aqui é Confissões. Confissões. E como é uma obra muito grande, qual é a parte das Confissões que você vai se interessar? É o livro 11. É o livro 11 das Confissões. Professor, qual é a parte? É o livro 11 das Confissões. Né? E por quê? Porque no livro 11 das Confissões, você vai dizer, mas o que tem no resto? Não, Confissões, como o próprio título indica, Agostinho conta a sua história, que ele era um pecador, ele era professor, ele gostava das alunas, certo? Ele era um cara assim, digamos, normal, né? E aí, de repente, ele decidiu virar santo. Então, aí, acabou o esquema todo, portuguesas, etc e tal, ele abriu mão. Agostinho, você sabe, só para te situar, Agostinho viveu 3 séculos depois de Cristo. Então, pra você ter uma ideia, nós estamos em 2000. Nós estamos em 2013, né? Agostinho viveu em 300 e pouco, certo? 3 séculos depois de Cristo. E Agostinho era africano, certo? Ele teria nascido hoje, no que hoje mais ou menos corresponde à Argélia, tá? É africano e ele foi morar em Roma na segunda fase da sua vida. Bom, no livro 11 das Confissões, Agostinho fala sobre o tempo. E você dirá o que o tempo tem a ver com a fidelidade. E você entenderá muito rapidamente daqui a alguns minutos. O que Agostinho diz? Que toda vez que a gente vai falar sobre o tempo, imediatamente vem na nossa mente 3 categorias. O passado, o presente e o futuro. Totalmente justificável, a gente aprendeu isso na gramática, e Agostinho era professor de letras, né? Antes de virar filósofo, tá? Então, era passado, presente e futuro. Você lembra, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, presente, depois futuro do presente, futuro do presente. O fato é que passado, presente e futuro são as 3 grandes categorias. E aí Agostinho diz, mas será que essas categorias resistem à nossa análise? Bem, vamos ao passado. Pois o passado não é, diz Agostinho, desse jeito. O passado não é, porque nada é no passado. Então, o passado escapa, né? Desafio a você trazer alguma coisa que exista no passado. O passado não é. O passado já foi, mas ele não é. Se ele fosse, passado não seria. Certo? Claro. Certo? Esse é o tipo de coisa para você ir pensando na volta de avião. Você sabe que Viracopos vai estar fechado de novo, você aproveita, senta ali, muito agradável, né? Tem um mictório para 8.000 pessoas,
Quando você estiver na fila, já com a braguilha aberta, você fica pensando, pô, o passado não é, porque se passado fosse, não poderia ser ou não seria, o cara, uma besteira dessa. E o futuro também não é, claro, porque se o futuro fosse, presente seria, não seria futuro. O futuro não é ainda, o passado já não é mais, o futuro não é ainda, portanto, passado e futuro foram pro saco. Sobrou o presente. E o presente, pois é, a graça do presente é que quando você vai encará-lo, ele também já não é mais. O presente, a vocação do presente é virar passado. E aí Agostinho diz, pois talvez seja essa a essência do tempo, presente que vira passado. Porque se presente não vira presente, não é tempo. O presente que não, desculpa, o presente que permanece presente e não vira passado, chamamos de eternidade. Se é tempo, é o contrário de eternidade. Eternidade é o contrário do tempo. Porque tempo é presente que vira passado. E eternidade é presente que não vira passado. Então, você dirá, bom, mas então não sobrou nada. E Agostinho conclui assim, não sobrou nada, porque o passado não é, o futuro não é, e o presente escapou. Então Agostinho proporá 3 outras categorias. O presente do passado, o presente do presente e o futuro do presente. Professor, explica para nós, tranquilamente. O que nós chamamos de passado? Na verdade, o que é o passado? Quando é que o passado pode ser ainda? Veja que belíssima pergunta. Quando é que o passado pode ser ainda? O passado pode ser ainda na lembrança, na memória. O passado pode ser ainda para nós. Mas qual é a graça da lembrança? É que a lembrança do passado não é passado, é presente. Quando eu aqui me lembro da minha avó, eu não lembro da minha avó em tempos da minha avó. Porque em tempos da minha avó, eu convivia com a minha avó e não lembrava dela. Se eu lembro da minha avó, eu lembro da minha avó hoje. Portanto, o passado é presente. Olha que bacana. O passado é presente, porque para ele ser, ele tem que ser presente, porque só o presente é. E o futuro? Tem futuro? Tem. Aonde? Na minha cabeça. Quando eu imagino o que vai acontecer. 5 horas, manifestação. Né? Eu imagino. Já aconteceu? Não, mas na minha cabeça já. E eu pergunto, quando eu imagino o tumulto para chegar na USP, 5 horas, eu imagino agora. Lá eu vou experimentar. Eu imagino agora. Então, o futuro, para ser, tem que ser presente. Então, tudo que é no presente. Quando o presente lembra no passado, chamamos de presente do passado. Quando o presente antecipa o futuro, chamamos de presente do futuro. Mas tudo que é no presente. Nesse momento, você olha para mim e diz, muito interessante, muito bacana, mas o que tudo isso tem a ver com fidelidade? É que a fidelidade é uma virtude que se manifesta em vários tempos. A fidelidade é o princípio de um comportamento que portanto, no presente, mas que encontra o seu fundamento em algo construído no passado. A fidelidade, portanto, é uma virtude que une o que já vivemos e o que estamos vivendo nesse instante. Veja a história do gordo. Curso ginasial, está lá o gordo, 12 anos, e eu, 12 anos, pegando buzungas para ir para casa, 13 anos, fazendo prova junto,
um vendo a nota do outro, 14 anos, indo na Olga. A Olga é uma amiga de classe. 15 anos. Então, claro, na hora que eu subo na cadeira, eu pego a raquete e eu digo, para bater nele, vai ter que bater em mim primeiro? O que está acontecendo ali? É o passado que fundamenta o presente. A fidelidade é um princípio de ação presente que encontra o seu fundamento no já vivido, que encontra fundamento no que já aconteceu, mas que aconteceu e eu lembro, que eu resgato, eu ressuscito, eu faço acontecer de novo. A fidelidade é uma atualização do passado compartilhado. A fidelidade é uma presentificação do passado convivido. A fidelidade é uma presentificação de valores combinados no passado, de parceria combinada no passado. A fidelidade, portanto, é um elo entre o que estamos vivendo e o que já vivemos juntos. A fidelidade é uma forma de homenagear a parceria. A fidelidade é uma forma de homenagear a história compartilhada. A fidelidade é uma forma de você dizer para o outro, olha, o que nós vivemos juntos conta para mim, vale para mim. A fidelidade é uma forma de fazer do passado compartilhado um valor presente. Um valor presente. Porque quando você é infiel, o mais trágico da infidelidade é que você está combinando, sabe o que nós vivemos juntos? Não teve importância nenhuma para mim. Eu já esqueci. Para mim não valeu nada. Você, no meu passado, não valeu nada. E por isso hoje eu vou agir em função dos interesses de circunstância. E os interesses de circunstância apontam por agir na contramão do que você espera de mim. Agora, por outro lado, quando você pega uma raquete e vai encarar 20 fulanos, você está prestando uma homenagem àquilo que já vivemos juntos. Àquele dia que a gente saiu da Avenida Paulista e foi até o estádio do Morumbi a pé, porque não tinha o dinheiro para pagar o ônibus. E voltou a pé, o que é mais dramático. Né? É aquela trajetória de você, para sair do Morumbi, errar o caminho, ainda dar uma volta toda em torno do estádio, dando risada de tanta burrice, né? E depois, ao invés de subir para pegar logo ali o palácio, ir pela Giovanni Gronchi, pelo lado contrário, e chegar em casa meia-noite, cada um apanhar na sua casa, e ainda telefonar, apanhou aí, apanhei, pô, eu também apanhei aqui, esse é o passado que você resgata, que você ressuscita, que você atualiza naquele momento, velho. Importou tanto para mim que cada raquetada que eu tô tomando aqui é um hino de louvor ao que nós vivemos conjuntamente. E eu sei que você está se emocionando, porque se não estivesse se emocionando, você é indigno de ter amigos, tá certo? Acho que é um pouco essa a ideia que Agostinho nos ensina. O passado exige que você tenha uma ideia do tempo. O passado é um elo nobre e virtuoso. Desculpa, a fidelidade é um elo nobre e virtuoso entre a vida vivida e a vida imediatamente vivida, a vida presentificada, que orgulha ou não o que já passou. Chegamos então na modernidade. E na modernidade
eu diria que a ideia de fidelidade vai ser tratada de maneira um pouco mais fria, porque é isso que caracteriza um pouco o pensamento moderno. A revolução científica nos obriga a tratar tudo de maneira mais matemática, mais desapegada. E o que é que vai nos ensinar Spinoza em 1600? Aqui eu queria que você viesse comigo. Já tivemos a oportunidade de dizer que para Spinoza todos temos uma certa quantidade de energia na hora de viver. Essa energia, Spinoza chama de potência de agir. E já tivemos a oportunidade de lembrar que essa energia oscila. E por que ela oscila? Ela oscila porque estamos vivendo, estamos no mundo, o mundo não sai da frente, o mundo se relaciona conosco e, portanto, tem horas que o mundo cai bem e tem horas que o mundo cai mal. Quando o mundo cai bem, ele aumenta a nossa potência de agir. A isso chamamos alegria. Quando o mundo cai mal, ele diminui a nossa potência de agir. A isso chamamos tristeza. Até aqui, simples revisão. Então, claro, isso é um convite à autoanálise, né? Você perde o avião e você percebe a potência de agir caindo. Né? Você toma um fora e você percebe a potência de agir caindo. Por outro lado, se alguém que nunca te viu antes, de repente te oferecer flores, isso é impulso. Impulso da tua potência de agir. E você sorrirá. Alegria. Nesse momento você dirá: e a fidelidade, professor? Pois é. Existe uma forma particular de alegria. E existe uma forma particular de tristeza. Existe uma tristeza que tem uma causa específica. E a tristeza que tem essa causa específica é determinada pela tristeza do outro. Então eu vou repetir. Você pode se entristecer com um ovo. Isso me aconteceu no Japão. Estava numa delegação de atletas em Nagasaki. E disseram aos japoneses, sempre de uma gentileza infinita, que todo mundo gostava de ovo frito. Então, gentilmente, os japoneses, nós íamos chegar na segunda-feira, no final de semana eles fritaram uns 1000 ovos e congelaram. Então, na segunda-feira de manhã, tinha ovo frito para todo mundo, mas congelado. Eu não me dei conta da temperatura do ovo. E o encontro do ovo com o meu corpo foi profundamente entristecedor. Então, a causa da tristeza foi o ovo congelado. Mas você pode encontrar alguém triste. E a tristeza desse alguém pode te entristecer. A tristeza do outro é uma das causas da tua tristeza. Eu tenho uma senhora que trabalha para mim há muito tempo e ela sempre me diz isso: não chora que senão eu vou chorar também.
Essa tristeza que tem por causa a tristeza do outro tem um nome na teoria das paixões. E o nome você conhece, é compaixão. Compaixão é um tipo particular de tristeza cuja causa é a tristeza flagrada em alguém. Ora, meus amigos, na hora de problematizar a questão da fidelidade, alguém poderia perguntar o que leva alguém a ser infiel? E a resposta que Spinoza nos dá é que a infidelidade tem como resultado uma alegria desejada, buscada. Se você não entendeu, imagine o Dr. César da novela. Foi infiel à esposa. Por quê? Porque copulou com a secretária. E a cópula com a secretária deve ter trazido uma alegria espetacular. Se não há alegria, não há por que haver infidelidade. Ninguém vai ser infiel para se entristecer. Então, naturalmente, você perguntará: o que pode permitir a alguém que, sendo infiel, sabe que vai se alegrar? O que pode levar alguém a abrir mão desta alegria antecipada? Alegria antecipada que a gente sabe recebe o nome de esperança. Quando é que eu vou abrir mão de um bom momento infiel? Porque essa é a pergunta, tá certo? A infidelidade é um problema? Não é porque as pessoas são infiéis porque são do mal. Elas são infiéis porque, sendo infiéis, elas vislumbram a possibilidade de vantagens alegradoras. Alegrias, portanto. E aí você pensa, por que eu vou abrir mão desta alegria? Por quê? Em nome de coisas vividas antes, mas as coisas vividas antes já não existem mais. E agora é para frente. E para frente a alegria está com a secretária. E não com Suzana Vieira, que Pilar, na personagem, deve ter 60 anos. Na personagem. Então a resposta, porque tem que ter uma resposta. Sabe por que tem que ter uma resposta? Porque nós abrimos mão. Sabe disso? Se você não sabe disso, nossa, fico imaginando que tipo de ser você é. Que não resiste a nenhuma alegria antecipada. É uma espécie de gordo dos tempos modernos. Então você dirá, o que é que segura a onda? A resposta, a compaixão. E a compaixão é a tristeza produzida pela tristeza de quem você entristece. Como eu sei que se você se entristecer, eu vou me entristecer também, eu vou fazer de tudo para não te entristecer, para não me entristecer também. E quase sempre você se depara com a seguinte situação angustiante. Se eu sair com a Aline, terei uma alegria, mas entristecerei Pilar. E a tristeza de Pilar determinará em mim uma tristeza.
Então eu sei que eu vou ao mesmo tempo me alegrar e me entristecer. A fidelidade deve ser problematizada no coração desta tensão. Porque se a fidelidade é um problema, é porque resulta de uma tensão. Em toda fidelidade, explica Spinoza, existe uma alegria e uma tristeza. A alegria prometida pelo ato infiel e a tristeza garantida pela compaixão em relação a quem somos infiéis. E se você disser, mas quando eu sou infiel, não há alegria nenhuma, não há tristeza nenhuma, então a infidelidade ou a fidelidade deixa de ser um problema. Nós não estamos discutindo o seu caso. O caso que merece a nossa discussão é este. É quando a infidelidade corresponde a um tipo particular de alegria que queremos ter, e a infidelidade corresponde a um tipo particular de tristeza que não queremos sentir. E o que é que dirá Spinoza? Quando a esperança vencer a compaixão, seremos infiéis. Quando a compaixão vencer a esperança, seremos fiéis. Meu amigo. Você não tem noção do quanto a tristeza de alguém que amamos pode nos entristecer. Porque toda fidelidade só importa como tema de reflexão se você tiver que abrir mão. Porque se você não tiver que abrir mão e ser fiel, coincidir com ganhar o máximo que você pode ganhar a cada dia, a fidelidade desapareceu como problema. Você sempre ganhará o máximo que puder ganhar a cada dia. Se a fidelidade é problema, é porque em nome dela, em nome do que você já viveu, em nome da história compartilhada, em nome das coisas que você já disse, em nome dos valores que você já defendeu, você abrirá mão do ganho, abrirá mão da vantagem, para proteger a tua palavra, para proteger o teu discurso, para proteger a tua dignidade, para proteger a tua identidade. Senão você não passa de uma centelha de energia que vai indo para onde aponta o pinto. Se você quiser ser uma pessoa com âncora e dignidade, saiba que terá que aprender a abrir mão em nome dos valores que são os de ontem, os de hoje e os de sempre. Enquanto você continuar à mercê das marolas, enquanto você continuar fazendo o que for preciso para ganhar o vintém a mais de cada dia, abrindo mão do que você já disse, abrindo mão das suas convicções e sendo, portanto, infiel, você será um bicho. Porque bicho é assim. Bicho não tem fidelidade. Bicho é regido pelo princípio do prazer. Tem cio, tá no cio, copula. E para copular persegue. Bicho é assim. Foco no resultado. Se você quiser ir um pouco além da animalidade, se você quiser transcender o gato à moda de Rousseau, seja fiel. Fiel a você mesmo, fiel ao patrimônio moral que é o seu, fiel ao que você comprometeu respeitar, mesmo que essa fidelidade implique trocar vantagem por desvantagem, abrir mão de lucro. Em nome do quê? Em nome da certeza que todos terão que nas horas mais difíceis você continuará digno da sua confiança.
A fidelidade é a causa única da confiança que possam ter em nós. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.